Bom, essa daí sou eu. Boa noite. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade de mostrar meu trabalho aqui, de falar um pouco de pesquisa com alunos da graduação. Eu sou essa aqui da foto. Eu sou arquiteta urbanista da FAU, da USP, da Universidade de São Paulo. Hoje em dia eu sou pesquisadora do CIALD, que é o CIALD, é o Departamento de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura aqui da Universidade de Lisboa, onde eu também sou doutoranda na área de Gestão e Tecnologia da Construção, e há 3 anos e meio já, estou aqui terminando meu trabalho. Eu comecei minha carreira na parte fazendo coordenação de projetos em construtora de grande porte no Brasil, aí trabalhei bastante fora de São Paulo, em alguns estados, e isso me trouxe bastante vivência na parte prática que me levou ao BIM de alguma forma, que é onde eu trabalho hoje. Eu sou consultora de implementação em empresas e projetos. Esse aqui é meu contato, tem mais, eu coloco no final também, se você quiser me procurar, é esse aqui. Bom, eu montei uma apresentação sobre BIM, mas como a ideia é mostrar sobre pesquisa de arquitetura, montei aqui um título BIM na pesquisa de arquitetura e o papel do arquiteto na nova configuração da construção. A ideia, eu pensei numa apresentação baseada também no que eu assisti dos eventos, das apresentações e algumas dúvidas de vocês. Então, tinha preparado toda uma ideia, que é o que eu tinha aqui de forma linear da minha pesquisa, e eu parei para pensar e reformulei tudo. Então, eu preparei pensando em algo que fosse útil no sentido de dar mais referências para alunos de graduação, que possa dar mais insights no trabalho de faculdade de vocês, de como aplicar método de pesquisa científica no trabalho das disciplinas do dia a dia, né? Que seria um jeito diferente, às vezes até que a gente costuma trabalhar quando é aluno de graduação, um jeito diferente de olhar para a produção arquitetônica, né? Que vocês estão aprendendo todas as matérias e tentando compreender como formular as ideias de vocês como produtos das disciplinas. E, claro, falar de BIM, que é a minha área, que é onde eu trabalho. Vou falar em 3 frentes, aqui na organização dos métodos, para falar um pouco de método de pesquisa de arquitetura, que é como um dos jeitos que eu vou citar aqui, e é como eu estruturei a minha. A parte de teoria e prática do trabalho do arquiteto, que eu falo do papel do arquiteto na construção civil, e a parte de novo profissional do BIM Manager, que é o meu mundo aqui. Isso também, montei aqui pensando, tem a ver com eu lembrei daquela dúvida do Aravena na primeira apresentação que teve, que foi que a Paty, alguém perguntou sobre arquitetura nada não se cria, se copia, e eu acho que isso tem a ver muito com a dificuldade da gente se fazer entender, de expor a produção por métodos baseados em critérios, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, eu não vou bombardear vocês de referência, mas eu trouxe aqui uma que eu acho bem simples de ler, um artigo desse Jeremy Till, de 2017, na verdade ele é de 2007, acho, ele foi reformulado, que basicamente ele explica como um jeito de você estruturar a sua arquitetura em forma de pesquisa científica, né? Então ele fala que primeiro você tem que se desfazer dos 3 mitos de arquitetura. 3 mitos sobre pesquisa de arquitetura. Primeiro, que a arquitetura é somente uma arquitetura, que é aquela ideia de não, você não está entendendo o que eu estou falando porque você não sabe como eu trabalho, né? Você não consegue ler meu projeto porque, na verdade, é você que não se expressou, né? Ou que a arquitetura não é arquitetura, que é um jeito de usar outras disciplinas para ter mais autoridade, de colocar, por exemplo, tentar encaixar uma pesquisa de arquitetura dentro de no enquadramento de sustentabilidade, né? Sei lá, que é o sentido de usar coisas que estão mais na moda para você conseguir se impor, né? Impor a sua ideia. Ou que o edifício que você projetou, que você construiu, é a sua pesquisa. E, na verdade, que um bom edifício não necessariamente é uma boa pesquisa. É isso que ele coloca, para a gente fazer pensar que só o edifício ele não fala sobre a representação, só o edifício que está lá, que ele está funcionando, que você está vendo que deu certo, ele não mostra exatamente os usos, às vezes você não consegue passar a teoria que está por trás, ou as múltiplas interpretações que você pensou para ele. Então, como organizar isso em forma de maneira científica, né? Como fazer isso acontecer? E pensar, ele coloca aqui, a gente tem que pensar sempre que a pesquisa é uma investigação sistemática cujo objetivo é o conhecimento comunicável. Então, se você não consegue comunicar,
aquele conhecimento, ele fica só para você, fica só você que fez o edifício, que entendeu aquilo daquela forma inovadora, aquilo não vai se enquadrar com uma pesquisa científica de arquitetura, né? Então, a gente tem que entender como, em termos de originalidade, significância e rigor de validação, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Ele te explica, ele fala sobre contexto da produção da pesquisa, fala de academia e da prática, né? Porque nós somos construtores, a gente faz projeto, mas também a gente é construtor. Então, que ambas precisam ter o mesmo nível de importância. E que existe uma falha na comunicação dessas duas áreas, da academia e da prática. Que isso desvaloriza a pesquisa e o desenvolvimento de uma base de conhecimento sustentável, quando você separa as duas coisas, que é aquela coisa que quem tá trabalhando mais na prática fala que a academia está fora da realidade, e quem tá na academia fala que não, você está cego pelo mercado, você não está entendendo o que é arquitetura, na verdade, você está produzindo coisas diferentes. O que a crítica aqui é que a academia produz coisas para o seu autossustento, né? Então, todos os artigos, todas as produções científicas é tudo para fortalecer sua academia, e a prática, mesmo que tenha produções relevantes, não consegue usar métodos rigorosos de avaliação, então, e que tem o interesse do mercado, claro, em manter o conhecimento para si. Essa que é a ideia. E o problema é que a maioria das pesquisas inovadoras, aí é o dado que eles põem, sobre projetos e tecnologia são fundamentadas na prática. Então, a gente precisa expor isso de alguma forma. Então, o problema é que o que sustenta as empresas, né, se você trabalha numa empresa de construção, é a prática de liderança e propriedade intelectual, né? Então, a empresa não vai liberar isso, produzir conhecimento para a academia em forma de artigo, sei lá, qualquer coisa que seja, ou compartilhar isso com os alunos, porque é o ganha-pão dele, né? Então, a gente tem esse problema. Então, ele fala que o desenvolvimento do conhecimento da arquitetura acontece, né? Porque existem arquitetos trabalhando na construção, né? Não só na academia, mas isso acontece de maneira inadequada, e a longo prazo a sustentabilidade da profissão fica ameaçada. Você deixa de dar conhecimento, de compartilhar o conhecimento e fazer isso crescer, né? Então, o que ele fala é que a gente precisa fazer a arquitetura falar. E aqui ele expõe um jeito, que seria enquadrar o seu trabalho de arquitetura em algum dessas três caixinhas de processo, que seriam os projetos de construção. Fica bem fácil raciocinar assim. Você consegue entender que seriam os projetos de representação, teoria de projeto, modelagem de ambiente, ou produto, que é você explicar, você enquadrar de como foram projetados os seus projetos, o seu edifício, ou que seja, com os materiais, quais são as técnicas construtivas. Isso é em direção do foco, né? A gente não está falando se você fez um projeto, você não pensou no processo, só pensou no produto. Mas o foco que você quer dar à sua pesquisa, ou aquela sua explicação, o jeito de você expor o seu projeto, o jeito de você se fazer entender. Ou performance, que seriam as questões computacionais ou energéticas, assimilação cultural. Isso fica muito claro quando a gente trabalha com mestrado ou doutorado, né? Porque você precisa seguir regra acadêmica, você vai ser avaliado por aquilo. Mas o que eu quero expor aqui é que produzir isso, mesmo na academia, pensando em método, é uma forma útil de expressão, tá? Mesmo os alunos. E isso precisa ser treinado pelos estudantes. A gente não é acostumado a nos expor de forma correta, ou a gente é muito livre, enfim. E para sermos ouvidos, a gente precisa fazer que o nosso projeto fale. Essa que é a ideia. Então, eu proponho aqui que vocês, nas suas produções aí das disciplinas, tentem enquadrar o que vocês pensaram em alguma dessas caixinhas. Vocês vão ver que faz sentido. E elas podem se comunicar. Você pode fazer um trabalho sobre processo e calcular a performance dele. Às vezes é só isso que você está, ou é mais baseado nisso que você está trabalhando. Essa que é a ideia. E também, para você perceber, pensa num arquiteto, uma referência que você tem aí como de sucesso de arquitetura, que você compreende, que você entende o trabalho dele. Perceba que os bem-sucedidos não são os gênios, claro que os gênios existem, né? Mas são os mais bem compreendidos. Então, falar com métodos é uma boa prática. Eu acho que a gente precisa começar isso desde sempre, né? Desde a graduação. Então, pensando aqui nos métodos da academia,
Organização de métodos, já falamos. Vamos cortar para teoria e prática, que eu falo da alteração de trabalho do arquiteto. Então, precisamos falar historicamente, não vou, só vou citar aqui, porque vocês já sabem a história da arquitetura, que existe desde o século XV uma distinção de trabalho entre a criação e obra, né? Século XIX, marcado pela distinção de construção e artesão, né? Através do emprego de técnicas e era muito, muito específico quem fazia o quê. Lembrar que as instituições, as faculdades, né, as grandes belas artes, ou lembrando da Bauhaus, ou por que elas surgiram, elas tiveram um papel relevante para a profissionalização da produção de edifícios, né? Lembrar do nosso trabalho prático. E o século XX, depois do XXI, marcado por novas formas de regulamentação e mudanças de papéis e responsabilidades profissionais da construção. O resumo desse slide é só para a gente lembrar e reconhecer que, historicamente, o trabalho do arquiteto ele se transforma conforme as necessidades do mundo e das cidades, e como a gente vive, e isso exige adaptações. Então, não é uma coisa nova tudo que nós vamos discutir aqui. E aí, eu trago aqui mais uma referência. Esse livro aqui é de 2011, ele é um belo resumo, assim, de teoria e prática da arquitetura. E o contexto dele é que, conforme ele explica como as regulamentações transformaram as cidades, né? Que conforme as cidades pedem, o arquiteto passa a se comunicar, por exemplo, com outros atores, como consultores, normas, né? Começam a surgir normas de construção, é isso que ele fala sobre regulamentação da construção, né? Com órgãos públicos, você precisa aprovar projetos, então a cidade está se transformando voltada para um lado. Então, esse estudo fala sobre conformação da cidade por conta das novidades projetuais, né? Regra de incêndio, salubridade, urbanística, é bem interessante, né? E mostra como que a nossa profissão foi caminhando. Então, o importante daqui é falar sobre o escopo, o aumento do escopo do arquiteto, né? Aumento do tamanho de coisas que a gente tem para fazer. E aqui, bom, pensando assim, saiu lá do artesão, aumentou o escopo, teve profissionalização. O que a gente tem hoje, né? Que é a nossa geração, pelo menos a minha geração, que eu imagino que seja a geração aí dos alunos que estão nos assistindo, né? Pessoal da graduação. Hoje é uma questão que eu coloco aqui que é atual, que é o reconhecimento do arquiteto como um profissional multiuso, que eu acho que é exatamente o que vocês veem hoje. Sabe aquela coisa de você enxergar uns nomes que você sabe que é arquiteto que faz, mas não tem a ver com arquitetura? Por exemplo, o Creative Consultant. Usar nomes para falar de escritórios de arquitetura, mas que não tem a ver com a profissão, que são os design houses. É igual o light designer, que ele é arquiteto, mas não tem esse nome, né? Com o objetivo de abranger atividades que não se enquadram no trabalho tradicional e regulamentado, que lembra que a gente precisa de CAL, né? Todos os países precisam de alguma regulamentação de arquitetura para isso. E a gente usa nomes paralelos porque a gente já trabalha de maneira diversa e a gente às vezes não se enquadra. E para vender o nosso trabalho, a gente coloca um nome mais multiuso, que essa que é a ideia. E aí eu trago aqui esse artigo, é o The Future of Architects, de 2011. Ele já relata estudos sobre diferentes óticas sobre o papel do arquiteto no arquiteto contemporâneo. Então, ele pergunta para cliente, que é o dono da obra, pergunta para construtores e pergunta para escritórios de arquitetura o que está acontecendo no cenário do arquiteto. E aí as respostas são diversas. Isso é uma observação aqui, que são as respostas de UK, né, da Inglaterra, que é um dos países mais avançados de tecnologia, em BIM, que é o que a gente vai falar do mundo. Então, já tem uma conformação diferente do que é Brasil, mas enfim, é uma discussão que aí é até antiga, né, 2011. E um ponto interessante desse trabalho é que a tendência dos arquitetos trabalharem para os construtores, e não só em escritório de arquitetura, né, escritório de projeto, vendendo projeto de arquitetura, como gestores enfim, aqui tem uns dados, né, interessantes, que por exemplo, 50% já está trabalhando para a construção, o mercado pedindo gente, business people, né, que é colocar os gestores, aqui sempre se coloca essa questão, né, o problema é que a separação os arquitetos querem fazer e o que o mercado pede, que tem a ver com aquilo que a pesquisa está separada da prática, né, a academia está separada da prática. E aqui é até meio chocante,
é que em 1970, 50% trabalhavam para o setor público, né, que é os escritórios. Ela tem uma coisa diferente da parte federal dos escritórios, e hoje em 2011 apenas 9%. Então, pela ótica dos clientes, que são os construtores, quem nos contrata é caracterizado pela necessidade de aprendizado de habilidade de gestão desde o início do processo educacional. Então, o que isso quer dizer é que o mercado está pedindo que os arquitetos aprendam a parte de gestão, porque está precisando de arquitetos para fazer essa parte, né? Que a indústria reconhece isso. E reconhece também que há uma lacuna de interdisciplinaridade no mercado da construção, em virtude do não entendimento do arquiteto como parte da indústria AEC. Então, parte do mercado entende que o arquiteto seria o principal, o agente aí que seria necessário, e outra parte reconhece que não tem formação para isso, ou que está faltando, enfim, esse é o ponto que eu quero colocar aqui. E aí, pensando, já passamos pelos métodos da teoria e prática, vamos colocar aqui o BIM Manager, que é o novo profissional que tem a ver com o BIM. Bom, atenção aqui que eu vou partir da parte do BIM, eu vou colocar alguns pontos importantes sobre BIM, mas resumidamente. Eu sei que vocês devem estar sendo bombardeados de coisas de tecnologia, de 3D, de 4D, de 5D, não dá para a gente falar sobre tudo. Eu vou enquadrar o assunto aqui, tentar colocar as coisas que eu acho mais relevantes para a coordenação de projeto, né, para a gente entender o arquiteto como coordenador de projeto. A gente não vai entrar em detalhe de projeto, entenda essa parte como coordenação de projeto e não como processo de produção do desenho de arquitetura, tá? O desenho faz parte do processo todo, mas eu estou colocando o arquiteto ou tudo que você precisa fazer como grande coordenador, né, pensando na prática, tá? Então, vamos lá. A parte do BIM. O BIM aqui, colocando lembrando que ele não é um software, né? Vou colocar, às vezes, você me desculpa, às vezes eu vou falar coisas básicas, mas eu preciso colocar o contexto. E o BIM é uma metodologia de trabalho que precisa de digitalização, interoperabilidade. Ele vai falar de automatização de processos de trabalho, de toda a cadeia de trabalho e todo o ciclo de vida do projeto. Do ciclo de vida que eu estou falando aqui simplificado, do projeto, planejamento, obra após obra e demolição e todas as fases no meio. Coloco isso por quê? Porque quando a gente fala com arquitetos e estudantes de arquitetura, normalmente a gente foca aqui no projeto, né? Porque é o que nos interessa, que é a primeira parte da produção, mas isso tem a ver com a parte do arquiteto do trabalho tradicional. O que a indústria pede e o que o BIM favorece aqui para o nosso meio é que a gente trabalhe em todo o ciclo de vida. Então, aqui falando que o BIM é um modelo digital sendo produzido por todos, né? Essa primeira imagem aqui é aquela primeira imagem da ideia tradicional, né? Que é um projetista enviando para outros projetistas de forma a comunicação focada, né? Não se fala com todos, né? Nem sempre aqui são 3 ou são 2, enfim. E aqui a maneira BIMzística de ser, que é o centro ter uma informação só, compartilhada por todos, então existe uma alteração na forma de comunicação, já começa por aí. A gente já se comunica de uma forma diferente com o BIM em toda a cadeia de produção. Pensem isso sempre do projeto ao pós-obra, nunca é só o projeto. E aqui, uma parte sobre incentivo, que o BIM, né, favorece o incentivo da participação das decisões de operação de obra em fases anteriores do projeto, que é aquela coisa de trazer o construtor e técnicas construtivas que a gente sabe que vão ser contratadas só lá na frente, mas com o BIM, como tem a tecnologia, como a gente consegue mexer no modelo antes, a gente consegue chamar esses atores para trabalhar com a gente antes, né? E isso tem ganho de custo, tem benefícios de tempo, e aí tem são diferentes tipos de contratos, né? Porque essas pessoas precisam ser contratadas antes, precisam ter outras habilidades, e isso muda. E novas interações entre as equipes. Aqui é uma imagem famosa do Súcar aqui, dos projetos dele, que mostra bem, né, que é a maneira tradicional, a gente desenha, depois a gente manda para a construtora e depois a gente constrói. Então, seria uma segunda fase BIM que ele coloca lá, que é a construção, entrando um pouquinho aqui na parte do desenho. E aí, depois que termina a construção, entra em operação. Operação é o edifício funcionando, tá? Depois entrega da obra.
E aqui o último estágio, que é o sonho do BIM, né, que é tudo funcionando 100%, que é o design, junto com a construção, né, a construção completamente do começo, desde o planejamento do desenho, você ter esses atores. Estou dizendo que quem manda é a construção, tá? É ter a participação desses profissionais. E aqui a operação, que quer dizer que tem os requisitos do que o edifício vai precisar ter no modelo antes para ele funcionar, que é aquela ideia de coloquei a lâmpada no projeto, construí o prédio e eu sei quando ela vai queimar, tá? Isso é isso. Porque então eu preciso saber como é que eu vou usar a lâmpada já no planejamento do modelo. Esse é o sonho, o sonho de consumo do BIM, que é ele todo integrado. E aí, a parte de modelagem, né? Que é a parte que a gente gosta, que fala sobre estruturação de modelo. Isso aqui é um vídeo de um projeto que eu participei recentemente, do Hospital de Campanha BIM. Esse vídeo maravilhoso aí, quem fez foi o arquiteto Diego, não foi eu que fiz, e eu estou aqui usando para falar que toda essa estruturação do modelo, tudo isso de sequenciamento, cor, sequência de como vai entrar as estruturas, as disciplinas, tudo isso precisa ser planejado, e tudo isso precisa ser colocado em processos, quem entra primeiro, quem manda para quem faz clash detection, quando a gente faz tudo isso. Então, o que eu coloco aqui é que com o BIM, o projeto importa. E essa é uma parte boa para a gente. O projeto importa, então o arquiteto importa, a gente precisa. É necessário que a gente esteja desde o começo do processo. Tá? Normalmente a gente, né, é um pouquinho deixado de lado na parte da construção. Então eu coloco aqui sempre que o projeto importa, que eu acho que isso é uma coisa boa, na parte de estruturação do modelo. Aqui sobre interoperabilidade, é uma coisa de conceito que eu tenho que falar, que a gente pensa normalmente só na parte tecnológica, né? Que falar que BIM precisa ser interoperável. É meio óbvio, né? Porque se eu desenho um modelo no software de arquitetura, tem que mandar para a de estrutura, tem que abrir no dele. A gente lembra disso. Mas, além disso, a gente precisa trabalhar nos mesmos processos, né? A gente precisa ter a mesma sequência de trabalho, que tipo de modelo, que tipo de informação a gente manda, que tipo que não manda. Então, a parte de processos de trabalho precisa ser repensada, a tecnologia, e a parte sintática e semântica, que a gente precisa combinar o que a gente vai fazer com o modelo. Então, são os usos BIM, né? Vai só visualizar? Você vai fazer 4D, 5D, vai usar para planejamento, vai colocar custos? O que eu vou conseguir fazer com ele? Eu vou abrir seu modelo e vou tirar todas as paredes, quantitativo de parede, mas não vou tirar de estrutura. Não é um problema não fazer isso, só precisa ser combinado. Então, essa parte da sintática que a gente precisa combinar com todo mundo. E a semântica precisa todo mundo falar a mesma língua, a gente precisa todo mundo usar a mesma norma, né? Como os países não têm norma, você precisa combinar de onde você vai seguir. Combinar que sistema de classificação você vai ter, sua parede vai estar com que nome, que número, o que eu vou seguir? E é isso. Então, as transformações, percebe que no processo de projeto também são necessárias? Se isso não acontecer, se todo isso aí que chama de interoperabilidade não acontecer, não funciona. Então, precisa acontecer essas três coisas, pelo menos, para o modelo funcionar. E isso tem a ver com o nosso processo de trabalho também de arquitetura. Aqui eu vou falar sobre colaboração, é só uma ilustração, não tem como deixar de falar. Colaboração é uma coisa que já existe uma ISO, não ISO, 19.650, a mais famosa, ela explica já como a comunicação de projetos na construção civil tem que funcionar. Coloco aqui só para a gente já sabe como é que isso funciona, né? Você verifica a disponibilidade de informação, combina, gera informação, faz o modelo, verifica a qualidade de informação, vê se tudo aquilo que todo mundo combinou está certo, né? Que é a compatibilização, e aí você revê e aprova para a partilha, senão não vai para frente. E se não tiver aprovado, volta. Mas é importante que todo mundo tem que seguir um caminho. E aí a norma, claro, mostra para cada coisa, né? Isso aqui é só para mobilização. E aí, isso aqui representa as várias disciplinas, por exemplo, e chama de produção colaborativa da informação, que daí na frente sai o modelo de informação, que sai o modelo pronto, né? Mas você precisa seguir uma regrinha, então essa regrinha já existe em forma de norma. Então, por isso que a gente precisa, já na academia, pensar dessa maneira, né? Aprender a projetar de uma nova forma, né? Que é uma metodologia de trabalho. É por isso que não é só um software. Aqui, rapidamente, para vocês saberem, isso aqui é o processo de implementação de tudo o que interfere, né? Onde o BIM interfere dentro de uma empresa, dentro do escritório
de projetos, vai implementar essa história de projeto, você vai ter que passar por tudo isso de qualquer forma. Então, você vai ter que lidar, que eu digo pensar, planejar, trabalhar no que você precisa, sobre pessoas, sobre os processos do seu escritório, a informação que você costuma obter, ou ter, ou passar, que é a necessidade do seu cliente, nível de detalhe que aquilo precisa, como que você entrega seu projeto executivo, como que você vai entregar isso de um jeito digital, como que você vai entregar isso para os outros projetistas. A parte de estratégia, né, de metas e objetivos, e suportes e recursos que você tem, o que você quer com aquilo, durante quanto tempo, como que você vai fazer. Infraestrutura, que é a parte mais óbvia, né, que é a parte que a gente acha que é o mais caro, mas nem é tanto, que é a parte de computador, a parte de rede, que espaço que você tem, a parte de usos, que aí você pode fornecer certos serviços, né? Você pode fornecer só o 4D, que é o planejamento, não sei, se pode fornecer o 5D, você precisa pensar nisso, o que você vai fazer com o seu BIM. E aí que entra a ideia do BIM Manager. O BIM Manager é colocado como o coordenador de projeto, né? Mas no BIM ele chama BIM Manager, que ele pode, eu vou falar sempre dele aqui como se fosse uma pessoa só, mas ele é como se fosse uma equipe, tá? Não pensem ele como líder, né? Não estou falando de hierarquia, mas é só para a gente entender que precisa ser gerenciado por alguma coisa, essa coisa é uma pessoa. E essa pessoa vai gerenciar todos esses elementos de planejamento aqui que a gente falou. Então, existe uma literatura extensa já sobre aqui a brasileira, aqui, que é bem legal, sobre BIM Manager. E aí tem vários nomes, né, de acordo com que... Se a pessoa é só modelador, né, se a pessoa modela e faz 4D, cada país e cada documento fala de um jeito. Mas o fato é que existe sempre um BIM Manager. Então, qual o nome que dão para ele ou qual a hierarquia que ele tem do projeto, independe. Então, esses são os nomes que existem, quer dizer, existem mais outros, tá? Mas alguns. Então, essa é um profissional que dele exigido novas habilidades, né? Porque como a gente precisa de todos aqueles elementos de planejamento sendo gerenciados, a gente sabe que não é o trabalho tradicional do arquiteto. Da onde a gente tira essas informações são os documentos da indústria, guidelines, então tem muitos guidelines famosos, eu deixo algumas referências aí no final, e literatura específica, claro, artigos, e a partir disso, desenvolvimento, os países fazem desenvolvimento de standards, porque que a gente segue, né? Não tem regra, não tem lei, não é uma profissão regulamentada ainda, então tem os standards que faz parte dos guidelines, enfim, a gente vai seguindo por aí, essa literatura que existe. E um ponto aqui que a adoção do BIM pela indústria progrediu sem uma estrutura teórica e prática para se oferecer aos profissionais. Então, a gente não sabe para onde segue, a gente segue a indústria. Que é aquilo, a academia não está na frente, a gente tá correndo atrás da indústria. E o BIM Manager é um representante do designer, do construtor e do cliente. Ele atende todo mundo. E atualmente é uma divergência de opinião pela ótica de profissionais tradicionais, então quem não é BIM, quem não BIM e o BIM, né? De entender o BIM Manager como coordenador do modelo e não da informação. Ainda existe isso, a pessoa que só faz o 3D ou a pessoa que gere a obra ou que gere as informações. A gente está falando da pessoa que gere as informações, que é quem decide que jeito que a parede vai ser desenhada, porque ele sabe que jeito que a parede vai ser construída e que jeito que a parede vai ser planejada lá na frente, vai ver o videozinho subindo a parede ou não. Essa a ideia, tá? Mas existe uma divergência, tem gente que entende ainda que um BIM Manager é só o cara do 3D. Então, é nesse ponto que eu coloco. Coloco aqui da parte de mapear processos, né? De saber o que vai fazer, como vai fazer e quem vai fazer, né? Definir como será feita a transferência de informação do modelo digital, quem vai fazer, como é que vai fazer os clashes detection, disciplina, estrutura com arquitetura, faz todas juntas, como é que faz as aprovações, o tipo de informação que manda para frente. Então, aqui só um desenho explicativo aqui de requisitos do projeto, é tudo que o projeto precisa para acontecer, né? Como é que essa troca de informação acontece, é gerida sempre pelo BIM Manager, que passa as informações, por exemplo, nessa situação para coordenadores BIM e aí as equipes das disciplinas. Mas percebe que isso aqui, entre o cliente e todo mundo, acontece sempre no meio do projeto, que é o modelo, que é o do BIM Manager. Aqui é um exemplo de ciclo de vida e área de aplicação do BIM. E é só para a gente ilustrar
que a gente consegue usar BIM em todas as fases, para várias coisas, às vezes mais, às vezes menos, para fazer planejamento, visualização, estimativa de custo, você vai fazer revisão de códigos legais aqui no planejamento, já sei que você tem meios e ferramentas para isso, ou demolição, de fazer gestão, fazer planejamento, cronograma, tudo isso você consegue fazer dentro do modelo. Mas para tudo isso funcionar, precisa ser gerenciado. A ideia é sempre a gestão da informação. Se você quer visualizar, e se você quer fazer essa visualização também na demolição, você precisa ter planejado e modelado isso lá antes. Essa que é a ideia. Então, existe uma vasta oportunidade aqui de usos da metodologia e da tecnologia, e no caso do BIM. E aí é onde eu coloco vocês aqui para pensarem comigo, usando o nosso mais atual possível Emicida, que o BIM Manager está aí num limbo, não existe, as universidades e pós-graduação estão aí correndo atrás de fazer formação dessas pessoas, e tem milhões de cursos e certificações, milhões não, alguns muitos pelo mundo, de todos os tipos. E eu coloco assim, se alguém vai ganhar dinheiro com isso, então que seja eu. E eu, no caso, coloco aqui os arquitetos. Eu enxergo aqui uma oportunidade para o arquiteto de assumir a posição de protagonista como coordenador da informação do projeto BIM. Lembra lá que existem dados já que a indústria pede que seja o arquiteto que faça isso. Ou que entende que o arquiteto seria o melhor profissional, o mais indicado. Eu não estou aqui falando que outras profissões ou qualificações não possam fazer isso, tá? Que engenheiros não possam fazer, tanto é que eles estão aí fazendo. Muito bem, obrigada. Mas existe uma oportunidade. E o meu trabalho na academia hoje é produzir informações como pesquisadora. Minha tese fala disso, de como organizar isso do olhar do arquiteto, porque normalmente a gente vê pesquisas sobre o olhar da engenharia, porque para a engenharia é muito fácil o ganho que tem com o BIM. A gente tira em números isso, quanto você economiza com estrutura, quanto você economiza com planejamento. Por arquiteto é um pouco mais difícil, a nossa parte é um pouquinho mais lenta nisso. Então, para ser um BIM Manager, o que você precisa? Você precisa conhecer o projeto, conhecer os processos, compreender a dinâmica, participar do começo ao fim, né? Que é o que a gente sempre quer, a gente normalmente é tirado ali do meio quando começa a obra e só fica dando suporte, né? Mas nosso projeto vai meio que mudando, se você não é um arquiteto famoso, seu projeto vai ficando aí num limbo. Você precisa gerir as informações relacionadas ao produto, né? Eu coloquei aqui lista algumas coisas que são partes interessantes para nós de assumirmos, né? De novo, de voltar a assumir como construtores, né? Com materiais e qualidade, isso planejar e construir do jeito que você projetou, e aproximar o projeto e obra, né? Que é o que pede o mercado, que a gente consiga juntar isso, porque entende que isso é uma mais-valia para o projeto quando você e uma boa prática, né? Para arquitetura e para construção também, para engenharia, né? Juntar todo mundo. E aqui, dito isso, dito de processo, dito de trabalho do arquiteto e um pouquinho do BIM Manager, eu vou passar aqui um pouquinho a minha pesquisa, porque são 3 anos de pesquisa, vamos ver se eu consigo explicar o que eu estou fazendo e onde é que entra isso. Então, lembra todo aquele processo, o jeito de enquadrar uma pesquisa de arquitetura? Eu também tive essa dificuldade, porque eu sou da prática, eu não sou da academia, eu tenho mais tempo de prática do que de academia. Então, eu consegui enquadrar usando aquele método. Então, eu uso a parte de processo, que é usar o processo de trabalho, estudar tudo isso, a parte que a gente já falou aí um pouco bem mais aprofundado, como o estado da arte, ver a educação, BIM, educação do arquiteto, como é que ela se configura, como é que isso é organizado na história, e monto um produto que é uma ferramenta, né, que é testado na área de projeto e na área de construção. Tá? Esse é o que eu uso. Então, a minha hipótese central, que eu trabalho, que o trabalho do arquiteto foi alterado pela metodologia BIM. E que a ideia é compreender o processo de trabalho do arquiteto na coordenação de projetos, através da criação de uma ferramenta de suporte que valide as atividades BIM, né, que a gente faz. A gente já faz uma atividade de coordenação de projeto, agora a ideia é que elas sejam atividades BIM, né, que é BIM que a gente está falando. E aplicar isso nas áreas de atuação do arquiteto. Tá? Como é que eu faço isso?
Eu tenho uma ferramenta, ela é um programinha, e ela faz as atividades BIM. O que ela define? Escopo. Desculpa que está em inglês, tá? Mas é que era de um outro projeto que eu já tinha feito. O que ela define? Escopo, responsabilidade, a escala do projeto, o ciclo de vida do projeto em si. Ela identifica relacionamento entre as partes, comunicação formal e informal, e quais que são as interferências entre os atores, né? E para que é isso? Para mapear os processos do projeto, para a gente conseguir calcular o tempo gasto em gestão disso tudo, definição de escopo, às vezes, de esforços invisíveis, né? Muita coisa de coordenação de projeto a gente faz. Sabe quando você precisa ligar para 15 projetistas, a gente não calcula isso? A ideia é que essa ferramenta consiga precificar isso também, né? E calcular o tempo que isso, porque isso é importante no BIM. Toda essa comunicação de como precisa ser planejada antes, porque você não faz isso por telefone, né? Você faz isso no meio digital, então é mais fácil. Então é preciso fazer essa ação. E a parte do mapa colaborativo, e a gente tem uma gestão de atividades. Essa é a ideia de uma ferramenta que possa fazer isso. Ela tem um formato, hoje é um Excel, ela é um programinha. Eu não vou mostrar aqui como ela funciona, é proposital não poder enxergar, porque eu não fiz eu não apresentei a coisa de doutoramento, e tem uma coisa de originalidade que, né, dá medo de a gente não pode apresentar antes, mas então é um mapa de todas as atividades, então a gente consegue calcular o tempo necessário, uma vez que você mapeia, você consegue colocar o tempo, você diz lá se você demora 1 hora para fazer o 5, depende. O preço por hierarquia, o controle da comunicação formal e informal, que é aquilo para a gente não fazer trabalho e não ser pago, mapeamento das relações, né? Você consegue enxergar aquela parte dos processos do BIM que se você precisa mapear, você consegue enxergar quem vai mandar para quem as coisas. E a ideia é formar um banco de dados dos projetos, um histórico, né? Para quando você começar o próximo projeto, você saber o que você esforçou de gestão para o anterior. As informações que estão dentro desse programinha aqui vêm da prática profissional, minha no caso, dos projetos e implementações que eu já fiz, BIM, e de literatura específica. Estou mostrando para vocês a parte de pesquisa, né? Como que a gente coloca isso dentro da arquitetura. Então, pensa que pode ser um jeito de colocar a tecnologia dentro da arquitetura nesse formato. E aí serve para muita coisa. E as informações todas que a gente tira, né? Porque eu estou dizendo aqui que para fazer um projeto em BIM de tal tamanho, eu preciso executar todas essas atividades. Então, eu preciso confrontar isso com a educação. Os alunos sabem que eles vão fazer isso, que é aquela coisa, eu saí da faculdade, mas eu não sei a prática. Tem muita coisa que não dá para vocês aprender realmente na faculdade, você aprende realmente na prática. Mas será que tudo que a gente está fazendo aqui não daria para ser adiantado? Será que não tem bastante coisa que a gente não deve colocar isso na grade dos alunos, né, na grade curricular? Então, isso está sendo confrontado dentro da pesquisa com os alunos e os docentes. As mesmas coisas que uma parte da pesquisa que eu pergunto para os alunos, eu pergunto se os docentes estão sabendo disso também. Então, você sabe o que você precisa fazer? O docente sabe que ele precisa ensinar? É mais ou menos isso. Tem outros métodos, tá? Mas, em resumo, tem essa parte. E aí, uns resultados que já se tira dessa matriz por exemplo, quanto você está gastando de tempo, né? Qual que é o peso por fases, qual que é a hora trabalhada e qual que é o preço disso, né? Porque você consegue enxergar, então é uma ferramenta útil para nós. Isso na parte do tempo, obviamente você consegue fazer no tempo, você consegue mapear também grupo de trabalho. Por exemplo, você está gastando 8% aqui de tanto para fazer integração. Você está gastando esse tempo todo de processo. Às vezes é projeto que você precisa, porque a empresa não tem, você precisa implementar muita coisa, então você gasta tempos diferentes, depende da maturidade, BIM ou não BIM, de onde você está trabalhando. E aí, quanto custa cada coisa, né? Cada fase, porque tem gente que quer contratar só uma fase ou menos fase, enfim. Você consegue ter uma visão geral de todo o processo. Então, é isso a minha parte, a minha contribuição como pesquisadora, tentando enxergar uma oportunidade para arquiteto. Uma investigação que ela está em andamento, sendo aplicada nas áreas de atuação do arquiteto. Então, eu estou testando na parte de educação, tem uma fase grande de educação. A parte de projeto então ela está sendo validada e testada em escritórios de arquitetura e por especialistas, né? Alguém precisa validar esse programa.
e também nas construtoras, né, com alguns projetos de implementação. Previsão aqui de conclusão esse ano ainda, se tudo der certo. E um dos objetivos aqui é validar o escopo do arquiteto como BIM Manager, que é essa ideia, né? Se alguém vai ganhar dinheiro com isso, que seja eu, é aqui que a gente está. Discutir educação BIM, que é a educação de arquitetura também, abrir uma comunicação entre prática e academia um pouco mais clara e mais coesa. Esses são os objetivos da minha pesquisa com arquitetura. Aqui são as referências para vocês. Tem alguns aqui standards que eu já coloquei. E é isso, muito obrigada.